Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Vamos lá? As unidades de conservação correspondem às áreas que são delimitadas pelo poder público municipal, estadual e federal de proteção da vegetação. Então, essas áreas são escolhidas para a preservação tanto do patrimônio natural como do uso sustentável. A principal função, o principal objetivo é assegurar a conservação. Para a criação dessas unidades de conservação, nós temos que ter um plano de manejo, que estabelece regras tanto de uso ou de exploração desse local. Então, o plano de manejo vai conter todas as regras de visitação, de investimento dessas unidades. Nós também temos o que chamamos de zoneamento. Zoneamento define a organização do território em zonas, em regiões, com graus de proteção e regras de uso. Em volta da unidade de conservação, nós temos o que chamamos de zona de amortecimento. É a delimitação de uma área próxima à unidade de conservação. Essa região ela é preservada para que não tenha danos dentro da unidade de conservação. As unidades de conservação se classificam em dois tipos. Unidade de proteção integral, que são unidades com regras mais restritivas. Então, nós temos atividades humanas controladas para pesquisa, recreação e turismo. A estação ecológica, reserva biológica, parques nacionais, monumento natural e refúgio de vida silvestre. E nós também temos as unidades de uso sustentável, objeto dessa aula. Elas visam a conservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos. Então, pode-se explorar os recursos de forma sustentável. Pode haver a habitação dessas regiões por populações tradicionais. Unidades de uso sustentável. A primeira unidade que vamos estudar são as APAs, que são áreas de proteção ambiental. Essas áreas podem ser tanto públicas como privadas. A principal finalidade dessas áreas é proteger a biodiversidade, ou seja, os seres vivos que ali estão e as relações estabelecidas entre eles, e também ordenar a ocupação humana e o uso de recursos, regras para o uso desses recursos naturais que ali estão na unidade de conservação. Exemplos de APAs que nós temos no nosso país. APA das nascentes do rio Balsas, aqui no bioma Cerrado, compreende alguns municípios como Balsas, Alto Parnaíba, Riachão e Taça Fragoso. Nós também temos a APA da Baixada Maranhense, que compreende o bioma amazônio e marinho costeiro. Um segundo tipo de unidade de conservação de uso sustentável são as áreas de relevante interesse biológico, também conhecidas pelas siglas ARRE. É uma área de pequena extensão e ela pode estar localizada tanto em terras públicas ou privadas. Essa área ela visa proteger ecossistemas específicos daquela região. Então, alguns animais, a vegetação que só tem naquele local são protegidos nessas áreas, nessas unidades de conservação, mesmo sendo de pequenas extensões. Um exemplo, nós temos a área de relevante interesse ecológico Ipojuca, no Pernambuco, que pertence ao bioma Mata Atlântica. Um terceiro tipo de unidade de conservação de uso sustentável são as reservas de fauna. Essas unidades têm o objetivo de proteção de espécies de animais. Então, são animais nativos, animais específicos daquele local que são protegidos. Então, você tem a organização do manejo dos recursos financeiros, de visitação desse local, todos voltados para a proteção dessa espécie. E também facilita o estudo científico. Como exemplo, nós temos a Baía da Babitonga, em Santa Catarina. Um outro tipo de unidade de conservação de uso sustentável é a reserva particular do patrimônio natural. Essa unidade de conservação ela está em área privada. Então, o proprietário pode escolher dar fins turísticos, pode ter fins de estudos científicos e educacionais ou também para recreação. Então, ele escolhe como ele quer investir nessa área, ter um investimento econômico, desde que ele siga as regras ambientais dessa reserva que é particular. Como exemplo, nós temos a Floresta Nacional, localizada em Canela, Rio Grande do Sul. É uma área pública de extensa cobertura florestal, visa estudar a diversidade que aí nós temos, uso sustentável dos recursos naturais florestais, então você pode utilizar, pode explorar os recursos da floresta, desde que você siga as regras ambientais. É permitida a ocupação, porém apenas das populações tradicionais daquela região.
Um outro tipo de unidade de conservação de uso sustentável é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É uma área onde vivem populações tradicionais que adotam práticas sustentáveis. Então, é sempre feita uma fiscalização para saber se essas pessoas que vivem ali estão cumprindo as regras. Essas pessoas estão explorando de forma sustentável? Sim, se elas estiverem, elas continuam vivendo ali e obtendo os recursos para a preservação. Um exemplo dessa reserva é localizado no Rio Negro, na Amazônia. Um outro tipo de unidade de conservação é a reserva extrativista. Ela é uma área utilizada por populações tradicionais que busca justamente o extrativismo, a utilização dos recursos da floresta. Só aqui, nesse caso, a criação de animais e a agricultura de subsistência. Então, é permitida a criação desses animais, é permitido o plantio, desde que para fins próprios, para a economia daquela população tradicional que ele vive. Como exemplo, nós temos a reserva extrativista de Mata Grande, aqui no Maranhão. Um outro exemplo de reserva extrativista é a Chico Mendes, localizada no Acre, pertencente ao bioma amazônico. Essa foi a nossa aula sobre unidades de conservação de uso sustentável. Vamos resolver alguns exercícios? As chamadas unidades de conservação são fundamentais para a proteção da fauna e da flora no Brasil e para o desenvolvimento sustentável do país. Sobre essa afirmação e a definição legal abaixo, é incorreto afirmar que: letra A. Nas áreas chamadas unidades de conservação, não é permitido nenhum tipo de exploração dos recursos naturais, nem mesmo turismo. Letra B. Há exemplos de comunidades que sobrevivem dentro de unidade de reserva extrativista, utilizando de forma equilibrada os recursos naturais. Letra C. As unidades de conservação podem ser classificadas em unidades de proteção integral e de uso sustentável. A nossa resposta correta é a letra A. Lembre, a alternativa à questão está pedindo qual é a falsa. Então, a falsa é letra A. Nas áreas das chamadas unidades de conservação não é permitido nenhum tipo de exploração dos recursos naturais, nem mesmo turismo. Como eu disse para vocês, é permitido sim, desde que seguindo as regras ambientais. Agora é a sua vez de aparecer na TV. Você já visitou alguma unidade de conservação? Envie fotos ou vídeos da paisagem para a gente no número que está na tela. Bem, eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.